O assunto de hoje, vamos falar sobre o Discord, uma plataforma que muita gente conhece para conversar com amigos, criar comunidades e jogar online. Mas o que poucos falam é que por trás dessa fachada colorida e descontraída existe um submundo bem perturbador. O Discord, hoje, ele é palco de alguns dos crimes mais perturbadores da internet. Estamos falando de redes de aliciamentos de menores, manipulações psicológicas e transmissões de violência ao vivo. E até mesmo crimes que começaram com uma simples conversa online e terminaram em tragédia no mundo real. Se você é pai, mãe, enfim, ou simplesmente se preocupa com segurança digital, preste atenção nesse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, tá? Deixa seu like aqui, ativa o sininho, se inscreve aqui, vamos mergulhar juntos nesse assunto bem difícil, mas ele é muito necessário. A princípio, o que é o Discord? Quem não conhece, o Discord ele é uma plataforma de comunicação que mistura chat de texto, voz e vídeo. Surgiu focada em gamers, mas hoje ele é usado por mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo. A ideia é criar servidores onde pessoas com interesses em comum podem conversar. E por que o Discord ele virou terreno ali fértil para criminosos, vamos assim dizer? Primeiro, os servidores são privados. Você só entra se tiver um convite. Segundo, muitas conversas são temporárias. Elas se apagam automaticamente. E em terceiro, tem pouca moderação centralizada. É basicamente uma combinação perfeita para quem quer se esconder da lei e cometer crimes. Mas isso não é culpa da plataforma em si, e sim de pessoas mal intencionadas que encontraram formas de usar essas, não vou falar ferramenta, mas essas características assim pro mal. Eu quero citar para você aqui 4 casos reais que aconteceram aqui no Brasil, investigados pela polícia e que mostraram como esses criminosos atuam. O caso número 1, ele é o trio que planejava matar um morador de rua. Cara, e isso é muito sinistro. E esse crime, ele aconteceu ali em abril de 2025. 3 homens foram presos no Rio de Janeiro por planejar algo tenebroso, o assassinato de um morador de rua. Mas o que choca mais é que eles pretendiam transmitir o crime ao vivo pelo Discord e cobrar por isso. Literalmente, o crime ele estava agendado como se fosse um evento na plataforma. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, após 5 meses de investigação, eles conseguiram assim prender os envolvidos antes que o crime acontecesse. E sabe o que eles descobriram? Um dos detidos, chamado Bruce Vaz de Oliveira, de 24 anos, ele se apresentava publicamente como defensor dos direitos dos animais. Uma fachada para esconder quem ele realmente era. Nos servidores administrados por esse grupo, aconteciam lives e streams ali de maus tratos a animais, violência e outros atos bem criminosos ali também. E Bruce, ele cobrava R$350 para sacrificar animais e transmitir ao vivo. E o mais bizarro é que Bruce ele está sendo investigado nos Estados Unidos como membro de uma célula terrorista, algo que nenhum crime organizado brasileiro costuma receber como classificação. E o caso 2, ele cita ali o Pedro Ricardo Conceição da Rocha, de 19 anos. Ele é conhecido como King. Esse eu assisti ao vivo, tá? Ele foi preso em 2023 lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro também. Ele era líder de um servidor do Discord onde ocorriam crimes graves contra adolescentes. O método era sempre o mesmo, tá? Ganhar a confiança de meninas adolescentes, conseguir fotos íntimas e depois usar esse material para chantageá-las. As vítimas eram forçadas a fazer coisas horríveis para entretenimento dos membros dos grupos. E funcionava como uma espécie de seita digital, como o próprio King ele tratava ali, né, como líder. Em julho de 2024, Pedro foi condenado a 24 anos e 7 meses de prisão por abuso de vulnerável, abuso coletivo e corrupção de menores e associação ao crime. O caso 3, ele fala sobre Ingrid Oliveira Bueno da Silva. Ela era conhecida como Sol. Tinha apenas 19 anos e era jogadora profissional de Call of Duty Mobile. Ela fazia parte da equipe FBI Sports. Ela foi brutalmente assassinada por Guilherme Alves Costa, conhecido como Flashlight ou Flash Amadeus. Os dois se conheceram online pelo mesmo jogo, cerca de um mês antes do crime. Mantiveram um relacionamento virtual. E quando a Ingrid ela foi à casa de Guilherme lá em Pirituba, em São Paulo, ele a matou usando uma faca e uma espada. Após o crime, Guilherme ele chegou a filmar o corpo e compartilhou as imagens nas redes sociais, inclusive lá no Discord também. Ele alegou que o crime foi premeditado e motivado
por uma decepção religiosa. Ele dizia lutar contra o cristianismo porque havia perdido um irmão por overdose. E isso não entra na minha cabeça em hipótese alguma. Guilherme ele chegou a escrever um livro de 52 páginas chamado Meu Dicionário, expondo suas ideias e justificativas para tal crime. E em maio de 2022 foi condenado a apenas 14 anos de prisão. O caso 4 ele é rede internacional de predadores. Em 2020, um americano chamado Bradley Cardigan, conhecido online como Felix, criou um grupo no Discord chamado 764, uma referência ao código postal de Stephenville, lá no Texas, que era sua cidade natal. Os membros do grupo buscavam vítimas específicas, adolescentes vulneráveis, muitas vezes com histórico de depressão, ansiedade e automutilação. Cara, desculpa, pessoal, esse caso ele realmente mexe um pouquinho comigo, tá? O método, cara, ele era diabólico. Primeiro ofereciam apoio e conforto, se passavam por amigos, ganhavam a confiança das vítimas e sabe o que acontecia depois? Após eles terem informações pessoais suficientes, começavam a exploração emocional, chantageando-as, as submetendo também a abuso. Tudo era documentado e compartilhado entre os membros do grupo para controlar ainda mais as vítimas, que na maioria tinha ali em média de 16 anos. Em alguns casos, as vítimas foram levadas a tentar tirar a própria vida ou forçadas a abusar de irmãos mais novos. Em 2023, Bradley ele se declarou culpado e ele foi condenado a 80 anos de prisão. Só que foi lá nos Estados Unidos. O grupo ficou conhecido como Hydra Digital, porque mesmo com a prisão de Felix, ele continuou operando de forma descentralizada ali. Eles usam criptografia e mudam constantemente de local digitalmente, dificultando assim o trabalho da polícia. Você deve ter percebido que existe um certo padrão em que esses criminosos atuam, né? E eu quero detalhar um pouquinho para vocês. Primeiro, eles identificam vítimas vulneráveis e normalmente adolescentes com problemas emocionais, que buscam conexão e também, vamos dizer assim, aceitação. Em segundo, eles ganham a confiança da vítima, oferecem compreensão, amizade, romance virtual, tudo para conseguir informações pessoais e principalmente conteúdo íntimo, como fotos e vídeos. Em terceiro, eles começam ali a chantagem, ameaçam expor o conteúdo para toda a família, amigos e até mesmo na escola, a menos que a vítima faça exatamente o que essas pragas mesmo mandam. Em quarto vem o que eles chamam de arena, que é transmissões ao vivo onde dezenas ou até mesmo centenas de pessoas assistem a vítima se automutilando, agredindo animais ou realizando outras ações ali bem degradantes. E o mais cruel é que muitas vítimas são forçadas a se tornarem ali aliciadores de outras vítimas. E é o que a polícia chama de esquema de pirâmide do abuso, onde cada vítima ela precisa trazer mais pessoas para assim ela parar de sofrer e acabar perpetuando ali o ciclo. E isso não para, tá? Depois da primeira vez, eles continuam exigindo mais e mais. E numa crescente violência ali e degradação que pode durar meses até isso ser descoberto. Felizmente, a polícia brasileira está evoluindo no combate a esses crimes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi criado um núcleo chamado de Observação Digital, o NOD. Isso é uma unidade especializada em monitorar grupos criminosos na internet. Uma das táticas mais eficazes desse grupo são os agentes infiltrados, policiais que se passam por adolescentes para identificar predadores. Em uma operação bem recente, a polícia conseguiu evitar 92 estupros virtuais depois que começou a se infiltrar agentes nesses grupos diretamente. Houve até um caso em que uma delegada do NOD ela descobriu que uma adolescente estava prestes a se enforcar no quarto dela devido à chantagem do Discord. A policial ligou para a mãe da menina e no meio da madrugada ela conseguiu evitar ali o suicídio da filha. Agora imagina a cabeça de uma mãe dessa vendo a que ponto isso chega. Mas ainda existem muitos desafios. Como o Discord é uma empresa americana, conseguir dados exige cooperação internacional. E além disso, a natureza privada dos servidores e o uso de criptografias dificultam assim o trabalho policial. Inclusive, há investigações contra a própria plataforma. Em um caso, o NOD avisou o Discord sobre uma transmissão ao vivo onde um adolescente estava se automutilando, mas a empresa respondeu que não era caso de gravidade. Isso resultou em um inquérito contra os responsáveis pela plataforma aqui no Brasil e que todos sejam julgados. Se você é pai ou mãe, a mensagem é bem clara.
Monitore o que seus filhos fazem de forma online. Não por falta de confiança, tá? Mas porque predadores são extremamente manipuladores. Converse abertamente sobre os perigos da internet e crie um ambiente onde seu filho ele se sinta seguro e à vontade para compartilhar quando algo estranho assim acontecer. Até porque, infelizmente, vivemos em uma era onde somos mendigos emocionais. Então, qualquer pingo de confiança, atenção, isso acaba liberando muita autoconfiança sobre alguém. E se você é um jovem que está assistindo isso, saiba que revelar informações pessoais ou enviar conteúdo íntimo para pessoas que você conheceu online é extremamente arriscado. Lembre-se que na internet nem tudo é o que parece. A melhor arma contra esses criminosos é a denúncia. Se você souber de atividades suspeitas no Discord ou outras plataformas também, denuncie para a polícia. Você pode literalmente estar salvando vidas. Seu herói nem sempre significa colocar uma capa, saber voar, ter visão a raio laser, não. É você fazer o bem a pessoas que estão em momentos tão precários, tão decadentes, e qualquer abraço, qualquer palavra, qualquer ligação, isso faz total diferença para essas pessoas. Então, assim, isso é um alerta não só para o Discord, mas para o WhatsApp, para o Instagram. O Telegram também, ele é uma plataforma que é muito utilizada e ela não tem muitos controles. Então, assim, galera, quando vocês pensarem em compartilhar algum desse tipo de conteúdo, seja ele sexual ou alguma coisa de maus tratos, lembre-se que você também pode ser prejudicado, porque você está compactuando com isso. E, pessoal, ele é um vídeo muito triste, mas extremamente necessário. Então compartilhe assim para que o aviso ele chegue para outras pessoas também. Deixe nos comentários sua opinião e sugestões também de outros assuntos que você gostaria que a gente abordasse. Ah, e não esquece de deixar aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aqui do lado, tá? E se você ainda não for inscrito, para que possamos assim crescer ainda mais. Até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fui!